Eu uso um sistema de 8 passos para poder definir as minhas metas e objetivos. Isso me ajuda a realmente conquistar as coisas e conseguir. Fiquei anos e anos parada, procrastinando, tendo a mesma lista de sonhos e nunca saindo do lugar. E agora, em 2025, eu realmente consegui progredir e pretendo elevar o nível em 2026. Então, bora comigo descobrir quais passos são esses e tornar o 2026 um ano de muitas realizações? Vou logo falar o que são os 8 passos e aí depois a gente vai destrinchando eles ao longo do vídeo. Definir metas ou sonhos. Saber o porquê e para que você quer cada uma dessas coisas. Definir ordem de prioridade. Dividir em pequenos passos, em coisas mais factuais, coisas que você vai fazer no dia a dia. Ser realista. Aí entra em dividir esses passos, a gente tem que ser realista, entendendo nossa realidade de hoje, o que a gente consegue mexer hoje, com o que nós temos, com o que podemos fazer, e daí ir progredindo. Próximo passo, tornar visível, deixar visível os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos, que aí entra o nosso vision board. Ter um motivo claro, que ele tem a ver junto com saber o porquê e para quê, mas ter um grande motivo, assim, o seu propósito e tal, ter isso bem claro para você, até escrever, isso torna bem mais interessante pra gente resolver as coisas. Saber retomar, acho que retomar é a coisa mais importante que a gente vai precisar nesse passo a passo, nesse processo. Saber sempre retomar, porque não vai ser uma linha contínua, tá? A gente não vai conseguir fazer do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro, tudo lindo e perfeito. Vão ter imprevistos, vão ter recaídas e a gente tem que saber retomar. Esse é o passo mais importante. Pelo menos foi o que eu aprendi esse ano. E o último, ter uma organização. Aí entra ter uma rotina, uma agenda, uma coisa que vai fazer você conseguir alcançar os seus objetivos. E deixa eu me apresentar, né? Oi, meu nome é Ketila, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala principalmente de estudos, de livros, literatura, eu trago umas resenhas para vocês e algumas diquinhas de estudos de idiomas e desenvolvimento pessoal, hábitos, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar e pretendo compartilhar aqui com vocês. Já se inscreve no meu canal, deixa seu like e me acompanha, porque eu vou trazer muito conteúdo bom para vocês, principalmente agora em 2026. Isso aqui vai se tornar um trabalho, então eu pretendo trazer vídeo toda semana, pelo menos 2 vezes na semana. Vamos ver como é que eu vou conseguir organizar aí na agenda. E a gente vai construindo junto uma nova vida, uma nova rotina, vai aprendendo junto e se desenvolvendo. Passo número 1, que é definir os nossos sonhos e as nossas metas. Qual que é a diferença de sonho para meta? Na minha concepção, sonho é uma coisa mais grandona, assim, sabe? Tipo, uma coisa, um objetivo final, digamos assim, uma coisa que você quer muito, mas aqui é mais gigante. E metas são objetivos para você que vão te levar perto desse sonho. A meta, ela é tipo os passos que vai fazer você alcançar os seus sonhos. E isso tudo pode mudar ao longo do tempo, ao longo que você vai se descobrindo ao longo da sua trajetória, mas é muito importante que você defina isso agora, mesmo que possa mudar. Como que eu gosto de fazer isso? Eu faço uma listona, assim, de tudo que eu quero fazer. Eu já tenho a minha lista de sonhos há muito tempo e ela não mudou. Mas se a sua mudar, você dá uma revisada sempre. Inclusive, todo o processo de planejamento do ano tem que ser revisitado, porque a gente muda ao longo do ano. E pra gente poder lembrar mesmo, às vezes você faz a sua lista de metas hoje, e aí daí em fevereiro você nem lembra mais de nada. É muito bom ir revisitando e vendo se ainda faz sentido dentro do que você tá planejando pra sua vida, dentro do que você foi descobrindo de si mesmo ao longo do processo. Eu também gosto de fazer um vision board. Deixa eu pegar pra você. Aqui, primeiro, tem a minha lista, o meu caderninho da Moranguinho. Ele não é da Moranguinho não, mas eu coloquei essas figurinhas antigas aí. Eu escrevo, aí tem mais atrás. Eu escrevo todas as coisas que eu quero fazer. Eu gosto muito de dividir em pequenos projetos também. Viajar, fazer um retiro literário, bordar, estudar alguns artigos de neurociência, fazer um tapete de crochê, começar aquarela, ter uma horta orgânica, ter um clube de livro. Tá vendo? São muitas coisas diferentes que eu coloco nessa lista. Envolve tudo que eu quero fazer do ano, 2026, e também os meus sonhos estão ali atrelados. Como hoje eu já tenho minha lista de sonhos definida, às vezes eu não coloco aqui também, mas quando tem novos sonhos eu coloco aqui, por exemplo, no YouTube. É um novo sonho, uma meta nova, então eu coloco nessa lista. E aí você vai colocando assim, tipo um brainstorm, sabe? Vai colocando tudo que vier na sua cabeça, tudo que você tem vontade de fazer. Ah, eu quero comprar um tapete de yoga, eu também coloco essas coisas. Porque são metas pra mim. Quero comprar um tapete de yoga, quero começar a fazer yoga, tá? Inclusive aqui. Quero ter um corpo tal, que inclusive é uma das minhas metas também, chegar em 18% de gordura corporal, ter um shape ali e tal. Quero fazer um tapete, entendeu? Tipo, quero pintar uma planta em aquarela. Você vai definindo isso, e é muito bom também
que você tenha um número X para cada coisa, porque você coloca assim, ler mais, ser saudável. Fica muito vago e aí nem para você não vai conseguir dividir isso em passos e entender aonde chegar. Então você vai fazer sua listona de todas as coisas que vier na sua cabeça, todas as coisas que você quer fazer em 2026, todas as suas metas e fazer uma lista separada. Vamos fazer uma lista separada também, acho que vai ficar mais fácil. Uma lista separada dos seus sonhos grandões, assim. E sonhar, gente, é de graça. Então, bota todos os sonhos que você quiser. Quero ser um astronauta, vou comprar um castelo na França. Coloca todos os seus sonhos, todos. Sonhos gigantes e sonhos pequenos. Pequenos, né? Que não envolve talvez tanto patrimônio, tanto poder aquisitivo. E vai fazer essa listona de sonhos, listona de coisas para fazer em 2026. Por exemplo, na minha lista tem fazer trilha, pintar uma flor de aquarela, começar um hobby manual, tem muita coisa de hobbies manuais. Tapetes para minha casa em crochê, ler, aí eu tenho uma lista de livros que eu quero ler. Eu quero ler mais de 50 livros em 2026, mas eu não sei, vai depender da minha graduação, se eu conseguir começar. Enfim, ir adaptando, né? Mas aí eu tenho uma lista de livros que eu quero ler. Então isso, assim, vai tomar um tempo de você. E é pra ser mesmo, tá? É pra ser gostoso, você gastar tempo ali pensando nisso, fazer com carinho, com cuidado, porque é o seu ano todo. E é pra ser um ano de mudança, pra gente mudar mesmo e começar a realizar as coisas. Se você tem um objetivo de estudo também, por exemplo, você vai estudar para concurso público, ou você vai estar estudando para o Enem, para o vestibular, uma coisa assim específica, é muito importante também que você coloque na sua lista de coisas para fazer em 2026, porque vai ser uma das suas prioridades. Eu, inclusive, estou no impasse que eu não sei se eu vou passar na graduação esse ano, porque eu não fiz o Enem em 2025, mas eu tenho nota de 2023 e 2024. E aí, a partir de agora, a gente pode usar a nota dos anos anteriores. Então, pode ser que eu passe na minha graduação. Se eu não passar, aí eu vou ter que estudar para o Enem de novo. Então, a minha rotina vai mudar dependendo disso, dependendo de janeiro. Então, o que eu fiz? Eu fiz mesmo assim igual e fui definindo as coisas que são independentes de eu estar ou na graduação ou estudando para vestibular, porque daí muda muitas coisas. Enfim, é só para vocês poderem ter uma ideia assim e fazer com base no meu também, porque é pra gente compartilhar aqui mesmo, né? E a segunda coisa é a gente ter um porquê e um praquê de cada coisa. Pra você definir esses porquês e praquês, tem muito a ver com seus sonhos. Por exemplo, aqui no meu, tem que eu quero ter 18% de gordura corporal, tem que eu quero chegar em 100k no YouTube, tem que eu quero publicar um livro. Então, tudo isso é porquê e praquê. Um dos meus maiores sonhos é ser uma escritora e viver disso de escrita. Eu sou escritora hoje, uma escritora amadora, né? Então, eu quero viver de escrita, eu quero ser uma escritora de verdade, assim, sabe? Ter livros bem vendidos e viver disso. Porque é uma coisa que faz eu me sentir muito eu mesma. Eu sinto que é o que eu tenho que fazer. E também ensinar. São coisas que eu sinto que me conectam comigo mesma. E pra quê? Pra que eu tenho que publicar um livro? Pra que eu quero chegar em 18% de gordura corporal? Publicar um livro porque seria o primeiro passo pra eu, enfim, me tornar uma escritora de verdade. E a autoestima também, assim, e até problemas físicos mesmo, tá começando a me afetar bastante. Então, é uma coisa que é importante pra minha saúde, pra minha autoestima, pra vários dos meus objetivos. Tá entendendo como é que vai ficando? Agora, o terceiro passo, que é a gente definir ordem de prioridade. Quando você tem um porquê e pra quê de cada coisa, fica mais fácil pra você entender o que são as suas prioridades, o que você tem que fazer primeiro, o que é mais importante você fazer no ano, porque a gente não vai conseguir fazer todas as coisas da lista. Talvez sim, né? Talvez dá tudo certo. Mas a gente tem que ter coisas ali pontuais que são essenciais. Que se você fizer no seu 2026, você vai fechar ele com chave de ouro. Vai ter vencido, entendeu? Vai ser um ano de muito sucesso. Os meus são as prioridades. É o 18% de gordura corporal, o 100k no YouTube, escrever um livro, um romance, a fazer minha coletânea de poema, fazer os meus infoprodutos. Viajar também é uma coisa que eu quero muito, mas eu não coloquei na minha ordem de prioridade, entra mais depois, assim. Essas coisas são coisas que já dentro delas vão ter várias ramificações. Vocês podem perceber, por exemplo, eu ao chegar no 18% de gordura corporal, eu vou ter que ter uma atividade, uma rotina de atividade física X, né, que tem que ser mais intensa. Aí tem ali, inclusive, na minha lista de objetivos, fazer yoga. A gente já definiu as nossas metas, definiu nossos sonhos, entendemos o porquê de cada coisa, o pra quê, definimos as nossas prioridades. Agora a gente vai dividir em passos para conseguir, de fato, realizar cada coisa. Eu vou pegar aqui o exemplo
do processo de emagrecimento, chegar no 18% de gordura corporal, que eu acho mais didático pra gente poder trabalhar aqui junto e dividir em passos. Quero chegar lá no final do ano, no dia 31 de... Ai, tá doendo segurar meu microfone, que é meu tablet. Eu quero chegar lá no dia 31 de dezembro de 2026 com 18% de gordura corporal. Para mim fazer isso, eu preciso de algumas coisas básicas. E aí o bom também de eu alcançar esse objetivo é que vai melhorar um hábito angular, né? Que vai melhorar todas as outras coisas. Porque para mim chegar em 18% de gordura corporal, eu tenho que ter uma rotina de sono boa, tenho que beber bastante água, tenho que me alimentar melhor, tenho que treinar. Então, tudo isso são pilares muito importantes para a gente conseguir conquistar todas as outras coisas. Vai me trazer mais foco, mais produtividade, mais disciplina, mais qualidade nas outras coisas que eu vou fazer. Ok, definimos isso. Para me chegar em... Eu botei um percentual de gordura porque meu marido é personal, então a gente sempre faz por isso que eu já sei esse dado. Mas talvez você tenha uma quantidade X de quilos. E aí, por exemplo, em um ano eu quero perder 15 quilos de gordura. Então, a gente pode dividir esse peso em meses. Vamos colocar aí 1,5 kg por mês. Vai dar mais, mas para ficar fácil. E é super tranquilo. Tá, mas para me perder esse percentual para me perder essa gordura, eu tenho que fazer o quê? Mudar a minha alimentação então durante a semana eu vou ter que me alimentar bem todos os dias. Se você não pode fazer um acompanhamento com um nutricionista, começa pelo menos cortando as coisas que você sabe que não acrescentam nutritivamente a você e deixando essas coisas que você come só por prazer para momentos mais específicos. Por exemplo, um dia na semana. Se no começo você faz isso todos os dias, vai diminuindo aos poucos. Pretendo trazer um vídeo aqui pra vocês falando só de micro hábitos. Você vai ter que pelo menos 5 dias na semana, você vai ter que se alimentar bem. Comer mais verdura, comer fruta, beber água. Só de beber água, gente, já faz uma mudança gigantesca na nossa vida toda, tá? E é uma coisa tão simples e a maioria das pessoas não fazem. Próximo passo é ser realista. Se você tá começando do absoluto zero agora qualquer coisa, tanto de estudo, tanto de emagrecimento, tanto de leitura, você vai começar a ler livro agora, coloca como meta ler um livro por mês, já é uma meta bem grande, você já vai estar bem acima da média e é super possível, super realista. Então coloque objetivos que tenham a ver com quem você é agora e aí você vai construindo a sua capacidade de conseguir ser mais ousado nas suas metas. Por quê? Porque se você não for realista nesse momento, você vai colocar objetivos que você não vai alcançar, vai se frustrar e desistir no segundo mês. Próximo objetivo é tornar visível as suas metas, os seus objetivos, que aí entra o Vision Board. Eu gosto de fazer de duas formas. Eu faço um mais enxuto que eu uso como papel de parede do meu tablet, que eu uso para estudar, para trabalhar, para fazer também no meu celular. E gosto de imprimir imagens. Tem imagens impressas que eu coloco no meu caderno, que eu uso como planner e tudo mais. Eu uso esse caderno aqui, vou mostrar pra vocês. Por que deixar visível? Quando a gente deixa visível, a gente acaba se lembrando. Porque ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo da nossa rotina, vai se tornando cada vez mais fácil a gente acabar esquecendo, a gente acabar sucumbindo, entrando no piloto automático e deixando para trás os nossos objetivos. Então, quando você deixa isso visível, te ajuda a dar uma retomada. Como é que eu faço aqui no meu caderno? Eu uso o caderno como planner, tá? Eu não compro um planner, porque eu comprei vários anos e daí eu nunca usava, aí eu decidi parar de gastar dinheiro à toa e aprender primeiro a usar uma agenda, um planner, e daí depois comprar outro. E acabou que eu me adaptei super com o caderno, porque eu gosto que seja bem simples, e aí eu faço no caderno mesmo, e eu já tinha uma coleção de cadernos aqui na minha casa, então eu faço no caderno mesmo que funciona pra mim. Vou tentar mostrar. Então, é um caderno normal, que aí eu imprimi várias imagens. Eu fiz no Canva uma junção de várias moldurinhas para poder imprimir as fotos. Aí daí eu fui no Pinterest, escolhi várias imagens que tem a ver com os meus sonhos, com meus objetivos de 2026, por isso que é importante ter a lista antes, porque daí você vai escolher as imagens já baseado nisso. E daí fui lá, escolhi as imagens e imprimi. Aí eu fiz uma colagem aqui no meu caderno para sempre que eu abro para escrever o meu to-do do dia, o que eu vou fazer, minhas metas, meus objetivos, eu vejo. Então, nessa primeira parte aqui, tá mais a parte de sonhos, viagens que eu quero fazer. Nessa daqui tá mais a parte para 2026, os objetivos de 2026. Aí aqui no meu caderno, eu só
Anoto, eu gosto de fazer, aqui tem até as metas anotadas, eu gosto de fazer assim, olha. Daí pra usar meu caderno como planner, eu divido ele assim no meio, faço uma linha no meio que fica 2 colunas, e daí eu só escrevo ali todo dia, tipo, eu até escrevo em inglês pra poder praticar a data do dia e o que eu tenho pra fazer no dia. Eu costumo fazer o da semana aqui nessas folhinhas que dá pra tirar e colocar de volta. E é isso. E funciona muito bem pra mim, tá? Funciona muito mais do que quando eu tentava usar planner. Aqueles planners que já vem com todos os negócios pra você colocar, pra mim não funcionava. Tenho também no meu tablet algumas aqui, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Que aí fica aqui de papel de parede, com os meus objetivos mais assim, que são de agora, são a longo prazo, algumas imagens mais enxutas que definem as coisas que eu quero. E isso me ajuda bastante realmente a retomar e começar e voltar a fazer as coisas. Mas ter um motivo claro. Você realmente quer isso? É sua vontade? Você não tá fazendo isso só porque você viu na rede social e pareceu muito mais legal do que a sua vida? Entende? Esse que pra mim é o teu motivo claro. Em você ter isso claro. Você quer realmente fazer essas coisas que você se propôs? O próximo seria o retomar. Retomar, gente, é a parte mais importante. Acho que foi o meu maior aprendizado em 2025. Todas as coisas eu sempre acabava desistindo. Até porque eu tenho um problema que se eu não sou ótima em alguma coisa, ou se não dá muito certo rápido, eu desisto. E aí, em 2025, eu tive que aprender a voltar, a continuar tentando e fazendo. E foi assim que eu conquistei várias coisas. São coisas pequenas, assim, mas pra mim muito importantes, que acabaram me levando a entender quem eu sou, o que eu quero, e em busca dos meus objetivos reais. Um dos meus sonhos era ter um canal no YouTube. Eu tenho vontade de ter isso desde que eu era adolescente. Hoje eu tenho 26. E aí eu fico assim, gente, se eu tivesse começado quando eu realmente tive vontade, hoje o que já não seria. Mas eu consegui começar agora nesse ano, eu consegui começar a postar alguns vídeos, ter os meus primeiros inscritos. Isso foi uma realização gigantesca. Então tem sido muito importante, entendeu? Porque se eu não tivesse voltado sempre, que eu pensei em desistir, eu não teria feito. E a última coisa é ter uma rotina, uma agenda. Eu até já mostrei pra vocês meu caderno, que aqui tem minha organização, que é a minha agenda. Hoje eu não tenho compromissos muito fixos, assim, né? Tudo é bem flexível. Então aí é muito mais importante ainda que eu tenha uma organização, porque senão eu não faço nada. Se a gente esperar que apenas a nossa cabeça, que a gente vai lembrar, que a gente vai ter um compromisso, nada acontece. Eu gosto de usar a agenda, eu uso o celular mesmo, no caso eu uso no tablet, com datas para os meus projetos. Tudo que eu vou fazer, principalmente hobbies ou coisas assim, eu defino em pequenos projetos, que podem ser chamados de passos também. Por exemplo, escrever um livro. Daí eu quero toda semana escrever um capítulo. Todos os dias escrever 1000 palavras. Então são pequenos projetos, que daí eu coloco prazos para mim mesma para entregar. Então, por exemplo, dia 3 de abril eu vou ter que entregar um artigo de opinião sobre o tema X. Entregar para mim mesma, né? Eu tenho que postar toda sexta-feira, 7 horas da noite, no YouTube. Então, para isso, entra a agenda para mim. Aí o planner, coloco as coisas que eu tenho que fazer todos os dias, principalmente. Que aqui eu só escrevo, né? Então, tipo, todos os dias. E tem coisas que a gente vai ter que fazer todos os dias, inegavelmente. Por exemplo, se você já tem coisas fixas, por exemplo, seu trabalho CLT, ir pra faculdade, dormir e acordar a tal horário, até isso ser automático para mim, eu coloco ali tudo escrito. Ler tantas páginas. Agora eu tô fazendo desafio, né? Daí eu leio por tempo. Então eu leio 1h30 por dia, pelo menos. Tento ler mais. Tenho que escrever tal coisa todos os dias. E tem dias específicos para fazer outras coisas. Por exemplo, um dia que eu escrevo um artigo de opinião. Um dia que eu escrevo a resenha do livro, que é sempre quando eu acabo, né? E por isso é importante a gente ir lá no começo voltar e definir as nossas prioridades. Pode ser que nem todos que a gente se propõe a fazer, a gente realize, porque a gente superestima o nosso tempo, né? Nossa capacidade de criação. Eu mesma sempre acho que eu consigo fazer 18 coisas no dia e eu só consigo fazer 3. Mesmo quando eu faço tudo certinho. Porque o dia, né, acontece, a vida acontece. Às vezes a gente ainda não fez aquela coisa, então não sabe quanto tempo gasta. Tem todos esses imprevistos. E respirar sempre, sabe? Respira, fica calma. Às vezes as coisas não saem como você pensou, mas se você voltar e continuar, vai dando certo e às vezes você vai surpreender com os resultados. Uma diquinha extra é a gente criar uma identidade. Tem até aquela fala assim, finge ser até ser. Isso realmente funciona, é validado pela neurociência. Mas no sentido de,
Quando você começa a criar essa identidade para você mesmo e se provando isso diariamente, você vai tornando mais fácil as ações que te levam a tal coisa. Por exemplo, o emagrecimento. Para emagrecer até 18 quilos, eu tenho que ser uma pessoa saudável, uma pessoa fitness. Quando eu começo a assumir essa identidade, eu começo a ter hábitos e tomar decisões baseadas nisso. E sempre que eu me provo isso, eu vou reforçando e vai ficando mais fácil. Por exemplo, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa fitness. Uma pessoa fitness, ela bebe 3 litros de água todos os dias. Ela segue o plano alimentar. Ela treina 4 a 5 dias na semana. Eu treinei, reforcei essa identidade que eu sou uma pessoa saudável. Bebi meus 3 litros de água do dia, reforcei a identidade que eu sou uma pessoa saudável. Ao longo do tempo, vai se tornando cada vez mais fácil. Mas o contrário também pode ser um perigo. Por exemplo, hoje eu faltei no treino, hoje eu não consegui beber água. E aí, então, sou uma farsa, vou desistir. Não. Faça um controle de danos, respira. Hoje eu não consegui treinar, mas eu vou fazer as minhas refeições certinho e beber a quantidade de água. Nossa, hoje eu comi um doce. Tá bom, mas a próxima refeição eu vou fazer certinho. Entende? A gente vai aprendendo a ter controle de danos e com o tempo, e tudo isso é uma construção a longo prazo, gente. Nós somos um projeto inacabado. E isso é uma coisa boa, que significa que a gente pode melhorar sempre, evoluir sempre e ter calma, sabe? Aproveitar o processo muito nesse momento, e ele aproveitar o processo aqui é se respeitar, é entender quem você é e construir a sua identidade e entender que as coisas não são só quando você chega no seu sonho, só quando você alcança a sua meta. É o processo de construção até lá. A realização do seu sonho, ele vai ser só um dia, vai ser só um momento, mas a construção para chegar até lá é a sua vida. Então, vamos aproveitar, vamos tornar mais leve e vamos comemorar cada pequena conquista. Cada dia que você conseguir treinar é uma vitória. Cada dia que você estudar o que você propôs é uma vitória. E fique muito feliz com isso. Continue melhorando, continue buscando ser sempre o seu melhor. E não desista. A gente vai conquistar todos os nossos objetivos. 2026 vai ser incrível. Beijo, foi um prazer ter você aqui. Se inscreve no meu canal e compartilha comigo como você está fazendo seu planejamento, quais suas metas para 2026 e vamos juntas construir a nossa vida dos sonhos.